O Corinthians, campeão paulista de 2025, e o Palmeiras em busca de soluções com Brasileirão e Libertadores batendo na porta. É o vídeo de hoje. Like, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo. O vídeo hoje atrasou um pouquinho, nada mais compreensível, né? Ontem, pra você ter uma ideia, a gente deixou lá a Neoquímica Arena por volta de 1h30, 1h40 da manhã. Nós vamos falar muito desses acréscimos, vamos falar muito da arbitragem do Candançan. Temos muito o que falar sobre segurança nos estádios, né? Itens que entram e não deveriam entrar. Vamos lá, vamos pro vídeo da decisão. Bom, é o seguinte, ó. Domingo acaba, é um prazo definitivo, tá? Domingo, a data é domingo. Até domingo, a extensão da Semana do Consumidor com 57% off no método Biway. Depois de domingo, não tem choro. Ah, não, segunda-feira a gente muda de ideia. Esquece. Esse preço é até domingo. Quer aprender inglês pagando menos de R$30 por mês, não dá um lanche no fast food, no método mais vendido da internet? Então, escuta o que eu tô falando. É até domingo. Link na descrição e no comentário fixado. Bom, primeira coisa. Eu sempre começo com o vencedor, mas eu queria falar um pouquinho do campeonato em si, do evento em si. Ontem, e eu tô muito à vontade aqui, porque nesse canal eu não ataco o modelo dos campeonatos estaduais. Eu acho que essa rivalidade, esse tipo de competição ainda tem um valor muito grande no futebol brasileiro. Basta ver a audiência, basta ver a lotação dos estádios, né? Toda a rivalidade que um Corinthians e Palmeiras pode gerar e outros clássicos Brasil afora geram. Eu sou um cara que combate o excesso de datas. Eu acho que o estadual está inchado demais. Eu acho que você não precisa... Eu estou falando de uma maneira geral, né? Principalmente os estaduais que envolvem os grandes, os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Não vou falar do Campeonato de Roraima, porque é uma outra realidade. Não vou falar do Campeonato da Paraíba, porque é uma outra realidade. Não são clubes de primeira divisão nacional hoje. Mas no contexto em que temos times da Série A, com orçamentos milionários, com competições internacionais... Você ter 16 datas para essa competição é um exagero e isso esgoela o campeonato, o calendário do futebol brasileiro como um todo. Você já sabe da minha opinião, é mais do que batida sobre isso. Agora, isso não me impede de reconhecer o bom trabalho que a Federação Paulista de Futebol faz na divulgação do campeonato, no cuidado com o campeonato, na promoção do evento, na organização do evento. Na boa. A festa de ontem, pré e pós-jogo do Campeonato Paulista, não deve em nada a nenhuma competição que a gente tem aqui no continente. Pelo contrário, inclusive até adiciono, ela supera muita coisa que a gente vê aqui no continente. E se a gente comparar o Paulista com os demais estaduais do Brasil, me desculpe você que não é de São Paulo, enfim, não me leve a mal, entenda que é uma análise mesmo do mercado, né? É uma análise do produto, do evento. Não dá para comparar, não tem nada em nível de campeonato estadual que chegue perto. Claro, São Paulo tem o maior orçamento, né? Movimenta muito dinheiro, é natural que com mais dinheiro você consiga fazer um evento melhor. Então ontem, muito bem feito o evento, muito bem organizada, né? Toda a estrutura do campeonato, toda a divulgação, enfim... Parabéns, cara. A César o que é de César. Quando as federações erram, abanam o rabinho pro Edinaldo e por aí vai, arrebentam com o nosso calendário, pau nelas. Quando acertam, a gente tem que reconhecer. E o Campeonato Paulista é um produto muito bem cuidado, muito bem gerido pela federação e por quem, ao lado da federação, né, os parceiros da federação, quem cuida do campeonato como um todo. Parabéns mesmo, foi muito bonita a festa. Mas... a gente vai falar de sinalizador, de confusão, de bomba no campo, tem coisa para falar daqui a pouquinho, que aí acho que é uma questão mais de segurança e eu não quero deixar de entrar nesse tema. Bom, vou falar primeiro, como eu sempre digo, né, o vencedor é quem abre, e eu já vou abrir trazendo para a galera os números do Flash Score para essa decisão. É o app que eu uso para as minhas análises aqui, então no Flash Score a gente tem uma noção, né, de como as partidas se desenrolam, de como a coisa aconteceu. Então vamos lá, ó, tô abrindo aqui o site do Flash Score e pegando as estatísticas para mostrar para vocês, já colocando na sua tela. Nós tivemos um Palmeiras com 59% de posse de bola,
Então o Corinthians teve menor posse, o Corinthians, em alguma parte do jogo, se defendeu e se defendeu com muita competência. O Palmeiras finalizou o dobro, foram 10 finalizações no total, contra 5 do Corinthians. E os outros números você tem acesso no Flash Score, números, estatísticas, placar ao vivo, notícias, o app que todo mundo está baixando e que eu recomendo também. Você pode procurar na sua lojinha virtual aí de aplicativos ou então você pode também baixar no link que eu deixei na descrição. Tem muita gente trocando, indo para o Flash Score, curtindo, se divertindo. Eu te recomendo. É o meu app, é o app que eu uso e é o app que você vai usar também. Flash Score, baixe agora. Quando a gente vê aqui o Palmeiras finalizar o dobro, a gente pode imaginar, caramba, né? Foi um Corinthians que teve dificuldades, foi um Corinthians que, né, foi pressionado. Na verdade, não. Se você lembrar o que foi o primeiro tempo, por exemplo, no primeiro tempo não tem finalização do Palmeiras. Quando a gente faz o recorte aqui no Flash Score, finalizações no gol. Primeiro tempo, 0 do Palmeiras. O time que precisava buscar e que não tinha a qualidade para isso. E, obviamente, esbarrava numa marcação muito bem feita do Corinthians. Não é que o Corinthians tenha entrado ontem para jogar por 0-0, tá? Não foi isso. Não é que o Corinthians tenha entrado para não jogar. Mas foi um Corinthians que ocupou bem os espaços, se colocou bem defensivamente, explorou alguns espaços que o Palmeiras dava defensivamente, principalmente pelo lado direito da sua defesa com o Mike. Estou falando isso do primeiro tempo. Teve alguns jogadores que foram motores desse time, né? O que jogam Carrilho e Martínez, a importância desses caras pro time é uma coisa impressionante. Os caras estavam jogando na Venezuela na terça-feira e ontem correndo quase 90 minutos, né? O Martínez saiu e tudo, mas, né, você vai olhar outros jogadores individualmente. Acho que a final do Memphis é uma final muito interessante, de um jogador que teve a inteligência de saber o momento de acelerar, o momento de segurar a bola na linha de fundo, de tentar dar uma desestabilizada no adversário. Tem um lance lá que ele sobe na bola. O Gago não conseguiu treinar na véspera do jogo. O Gago estava com dificuldade para andar na véspera do jogo. E fez uma boa partida e mandou uma bola na trave no primeiro tempo. Então foi um Corinthians que nessa final ele foi eficiente. Ele jogou de acordo com o que cada momento da decisão pedia. Então, o primeiro jogo, naturalmente, dentro do Allianz Parque, ele sofreria com a pressão do Palmeiras, teria muito menos oportunidades e precisaria ser eficiente. Foi e venceu o jogo. E no segundo jogo, fez uma marcação que funcionou, que neutralizou as ações ofensivas do Palmeiras. O Angileri segurou o Estevão o jogo todo. Temos uma questão sobre Estevão para falar daqui a pouquinho na análise do Palmeiras. Mas foi um Corinthians, não dá para dizer, nossa, o Corinthians fez uma final espetacular. Ninguém fez uma final espetacular. Mas quando a gente olha, estratégia de cada um, até levantei essa bola ontem na transmissão pro VSR, ainda no primeiro tempo, no intervalo, eu voltei a tocar nesse assunto com ele. Quando a gente olhava o que acontecia em campo, o que o Corinthians tinha de estratégia e o que o Palmeiras tinha de estratégia, a visão era muito simples, era muito nítida. A do Corinthians estava funcionando. A estratégia do Corinthians estava funcionando para a final. A do Palmeiras não estava funcionando. Então eu acho que essa eficiência foi a chave para a vitória do Corinthians. Essa eficiência não só na conclusão da única chance que você tem, né, ou de um pênalti defendido, seu goleiro é eficiente e anula e pega a melhor chance do adversário, mas não só isso. A eficiência na abordagem do jogo, que foi um problema que o Corinthians teve, por exemplo, na pré-Libertadores. Uma dificuldade de abordar da melhor forma o jogo, de dar o peso devido a cada jogo, de armar a melhor estratégia e acabou perdendo uma vaga de Libertadores no meio disso tudo. O que torna ainda mais impressionante para mim esse título do Corinthians, porque cair numa pré-Libertadores é um baque assim gigantesco. Nós estamos falando de um clube que tem um processo de impeachment rondando, um presidente que não passa muita credibilidade, né? Algumas suspeitas que pairam no ar e que precisam ser apuradas, evidentemente, né? Não adianta a condenação também antes da hora, antes do devido processo, mas algumas suspeitas que são muito graves, assim, coisas muito nebulosas. Corinthians tem uma missão muito difícil de arrumar a sua casa fora de campo. E aí, dentro de campo, você tem uma pré-Libertadores que, meu amigo, é um inferno você cair, né? Você jogou fora
Jogou fora as 9 vitórias seguidas do Brasileiro do ano passado. Jogou fora. Você caiu na pré. Você não chegou nem na fase de grupos. E superar isso em tão pouco tempo e ter uma atuação tão competitiva nos 2 jogos na final e ter essa sinergia com o torcedor, como a gente viu ontem na Neoquímica Arena, é algo muito particular, assim, é algo muito Corinthians, né? E o Corinthians conseguiu, em pouco tempo, dar essa volta por cima. E é um título que ele não dá pra dizer que salva o ano. A gente não tá mais nessa. A gente não tá mais nessa fase de campeonato estadual que salva ano. Ah, ganhou o estadual. Isso aí até o início dos anos 2000 ainda era verdade, tá? Você ganhava o Paulista, tava resolvido. Não, agora não mais. O nível de exigência subiu. O Corinthians vai precisar fazer um bom campeonato brasileiro. O Corinthians vai precisar brigar pelo título da Copa do Brasil, por exemplo. Foi até a semifinal no ano passado. Mesma coisa, Sul-Americana. Mas se ele não salva a temporada, é um título que dá combustível. Isso aí não resta dúvida. É um título que traz paz, que obviamente diminui a pressão em cima do Ramon e do Emiliano Dias. Então ele tem esse efeito, porque você ganhou um título depois de 6 anos, né? Você ampliou a tua vantagem como o maior vencedor do campeonato, você impediu um tetracampeonato do rival. Nenhum dos 4 grandes de São Paulo foi tetracampeão paulista na história. Nem o Palmeiras conseguiu, nem o Corinthians, nem o Santos, nem o São Paulo. Só o paulistano lá no início do século passado. Então, você deu o troco porque o Palmeiras impediu o tricampeonato do Corinthians em 2020. Então, é um título muito simbólico, muito representativo. É uma rivalidade, para muitos é o maior clássico do Brasil. Então, né, você ganhou do teu rival. E o rival vivendo um dos melhores, se não o melhor momento da sua história, né? Pegando a era Abel Ferreira 2020 para cá. Então é um título que realmente pode impulsionar o Corinthians para um bom campeonato brasileiro. E eu acho que é possível. Com as peças que o Corinthians tem, existem problemas? Existem problemas. O Corinthians hoje precisa ter um desempenho melhor dos seus zagueiros. No geral, os zagueiros do Corinthians hoje não vêm passando confiança. O Félix Torres ontem foi uma loucura, né? O pênalti que ele comete já é uma loucura e a falta de percepção do contexto de fazer aquela falta do Vitor Roque minutos depois, já amarelado, assim, é porque não deu tempo, né? Provavelmente o Ramon Dias, depois da confusão toda, tem que tirar esse cara, porque ele vai ser expulso. Mas não deu nem tempo, porque o Félix Torres fez uma força para arrebentar com o jogo do Corinthians e foi expulso. Então tem essa questão, o elenco precisa ter um pouco mais de profundidade, a zaga é um ponto de atenção, as laterais hoje, já com o Angileri, principalmente pelo lado esquerdo, já deixaram de ser uma grande dor de cabeça, e o Mateuzinho, para ser justo, vem elevando o seu nível de atuações, vem conseguindo se consolidar como esse lateral direito. Tem uma questão física de Memphis, de Garro, que a gente vai ter que ver ao longo da temporada como vai ser administrada. Tem uma questão de janela, né? Até perguntei isso ontem no pós-jogo lá ao Fabinho Soldado. Escuta, passou aquele primeiro momento da tua gestão, do teu trabalho, que era o momento da montagem, né, dos reforços, e essa etapa foi muito bem sucedida. Só que agora vem o segundo momento, que é a retenção desses nomes, porque vão se valorizando, vão ganhando destaque. O Yuri Alberto está vivendo um grande momento. Acabou de vir da melhor temporada da carreira, a temporada mais goleadora da carreira. Acabou de ser incluído numa pré-lista de seleção brasileira. Terminou o Campeonato Paulista com 5 gols. Está valorizado. Então, como o Corinthians vai lidar com o eventual assédio? O Garro recusou uma proposta do Zenit. Como o Corinthians vai lidar com isso? Ele vai conseguir segurar suas principais peças para o Campeonato Brasileiro? Se a resposta for positiva, o Corinthians é candidato, eu não digo a título, mas é candidato às primeiras posições do Campeonato Brasileiro, se conseguir manter os seus principais nomes e se conseguir ser competitivo nos pontos corridos com o Ramon e com o Emiliano. Mas é um baita título e uma baita história do Hugo Souza e do Yuri Alberto. Para mim, a imagem dessa final é o abraço dos dois logo no apito final, porque eles viveram situações semelhantes de cobrança, de altos, de baixos. O Yuri Alberto, num determinado momento, a gente tinha a impressão, eu fiz vídeos no canal falando sobre isso. Já deu, cara. Não rolou. Sim, sabe? Não deu certo. E ele deu uma volta por cima. Ele faz o dobro de gols em 24 em relação a 2023. A primeira temporada dele do Corinthians é de 11 gols, depois de 15, depois ele termina 24 com 31 gols.
É outro cara, recuperado, reabilitado, a confiança recuperada. Esse era um dos grandes problemas do Yuri Alberto nos 2 primeiros anos dele do Corinthians. Faltava confiança, você vê que era um jogador que não tinha confiança para tentar, para arriscar, e hoje está recuperado. E o Hugo Souza viveu os altos e baixos da carreira de um jogador jovem que é promovido ao profissional, que estoura, que faz sucesso, que depois vive um momento de baixa, né? E aí o elogio vem gigante e a pancada vem 2 vezes maior, e é difícil, e muito jogador, no momento que passa por isso, quer responder no microfone, quer responder na rede social, quer partir para o confronto, e o Hugo respondeu trabalhando, se cercando dos seus amigos, das pessoas da sua família e dando uma volta por cima realmente muito bonita. E óbvio, um goleiro que pega 2 pênaltis em derbys no mesmo campeonato, o pênalti do título, o lance do título é a defesa do Hugo Souza. Sim. O que todo mundo vai lembrar, Paulistão de 25, pô, Paulistão do Hugo Souza, Paulistão do pênalti que ele defendeu contra o Veiga dentro de Itaquera. Sabe, entra pra magia desse clássico, entra pra história, pro imaginário desse clássico. Transforma o cara numa lenda desse clássico, numa lenda do derby. Então o Hugo Souza vai ocupar esse lugar de destaque. Acho que a trajetória dele do Corinthians é assombrosa, é um espanto. Parabéns ao Hugo, parabéns ao Corinthians por essa conquista que é merecida. Ganhou o melhor time do campeonato. Então a gente também precisa olhar isso, né, para a campanha geral. O Corinthians foi o melhor time do campeonato. Então o campeonato está entregue ao time que foi melhor, foi mais eficiente ao longo da competição. E o fator campo pesa muito, né? 10 dos últimos 11 campeões paulistas foram mandantes no segundo jogo da decisão. Pesa demais, pesa muito. Parabéns ao Corinthians. Deixa eu falar do Palmeiras, depois eu vou falar de arbitragem, vou falar de segurança, tudo que a gente viu ontem lá e que me preocupou um pouquinho em Itaquera. Me preocupou bastante, inclusive. Eu tenho a sensação de que naquele ambiente que foi criado, se sai um gol do Palmeiras ali naqueles 55, 56, 57 do segundo tempo, nós teríamos muitos problemas de segurança ontem. Nós teríamos uma grande confusão que a Polícia Militar do Estado de São Paulo teria que administrar. Mas vamos falar mais pra frente disso. Deixa eu falar aqui do Palmeiras. É gritante a dificuldade criativa que esse time tem hoje. E eu acho que ela passa muito pela ausência do Maurício. O Maurício vinha sendo o cara no início do Campeonato Paulista que, além de gerar jogo, ele abria espaços para o Estevão. Ele atraía parte da marcação e ela não ficava toda centralizada no Estevão. Hoje o Estevão está extremamente sobrecarregado para fazer o seu papel ofensivo. Ontem o Estevão não teve como passar pelo Angileri, não encontrou soluções para isso. O Vitor Roque é um atacante que acabou de chegar. É o cara que tá ali pro último passe, pro último toque, pra definição, pra conclusão, também saindo da área, também tendo explosão, mas essa bola não chega. Então o Palmeiras hoje tem uma dificuldade grande de conectar. Já é natural você ter uma dificuldade de conectar um atacante que acabou de chegar. Ainda mais quando o problema é estrutural. Então o problema hoje do Palmeiras é um problema de criação. Palmeiras tem posse, muitas vezes, mas não consegue agredir. Palmeiras ontem, deixa eu pegar o recorte do primeiro tempo. No total, Palmeiras teve 59, né? 59% de posse de bola. No primeiro tempo de ontem, segundo o Flash Score, 53% de posse. E o time não conseguiu finalizar no gol. O Hugo Souza não fez uma única defesa no primeiro tempo. Não teve uma grande chance do Palmeiras no primeiro tempo. Um time que precisava ganhar o jogo, um time que estava perdendo. Começou o jogo ontem, estava 1-0 Corinthians, o placar da final era esse. E o Palmeiras não encontrava soluções. E esse é um dever de casa que o Abel vai precisar fazer agora, rapidamente, imediatamente, né, para o Campeonato Brasileiro, que já começa contra o Botafogo no domingo, contra o atual campeão. Então acho que o saldo foi de um Palmeiras que ficou abaixo. Um Palmeiras decepcionante, um Palmeiras que precisou do vambora, joga a bola na área. Terminou o jogo com Thales, Flaco Lopes, Vitor Roque, mas aí eu não entendi também. Eu acho que o Abel definitivamente não vive um bom momento à frente do Palmeiras. Definitivamente é o pior momento do trabalho do Abel no Palmeiras. Ele coloca um monte de atacante no segundo tempo e ele tira os laterais. E aí você tem o Flaco Lopes, que é o cara do cruzamento na área, você tira o Mike e tira o Piquerez. O Naves virou o lateral direito.
Quantas bolas o Palmeiras conseguiu cruzar na área, já que a ideia era o abafa? Porque construindo o Palmeiras não conseguiu no primeiro tempo. No segundo tempo ele foi pro abafa, teve a chance do pênalti, o Veiga desperdiçou, vamos pro abafa. Beleza, vamos botar atacante. Mas quem vai fazer a bola chegar? Como é que a bola chega? Quem vai fazer os cruzamentos? Quem é que vai trabalhar por dentro? Então as alterações também do Abel ontem foram alterações do desespero, sabe? Alterações que, beleza, vamos lá, vamos tentar, mas aquele Palmeiras que você sabe o que quer, o Palmeiras que sabe o que quer, o Palmeiras que tem uma ideia clara, o Palmeiras que tem uma maneira clara de chegar, o Palmeiras da força mental. Esse Palmeiras, esse grande Palmeiras do Abel, a gente não tá vendo em 2025. É um Palmeiras que tá abusando muito de bola longa e aí o Vitor Roque fica lá na correria tentando arrumar alguma coisa com alguém e não tem, né? E obviamente que eu acho que tem um momento individual de alguns jogadores, né? Um momento talvez ali de confiança que está pesando. Que está pesando agora porque as coisas não estão indo bem. Então, se você for olhar, o que foi a atuação do Veiga nessa final? Sim. Nos 2 jogos, o Veiga ficou preso na marcação do Corinthians. Nos 2 jogos. Então, você tinha o Estevão sobrecarregado, o Vitor Roque não recebia bolas porque o Veiga, além do Estevão estar sobrecarregado, o Veiga estava encaixotado. E o jogo do Palmeiras ofensivamente não fluía. Então tem muitas coisas para ajustar. Outros nomes, assim, Facundo Torres. O que o Facundo Torres produz, né? Teve um começo interessante, a gente falava muito aqui do Facundo Torres, que é o cara da tentativa e erro. Pô, ele tem um mérito de tentar, ele arrisca, ele erra, daqui a 1 minuto ele tá tentando de novo. Nem isso a gente conseguiu ver nessa final. Ontem foi um Facundo Torres muito discreto, muito... Eu sei que tem reforços aí, eu sei que vai entrar o Paulinho nesse time, eu sei que tem a volta do Maurício, esse time vai se qualificar, eu acho que o Vitor Roque vai encaixar, né? São poucos jogos, ele acabou de chegar, ele chegou no meio da reta final do Campeonato Paulista, mas o nível de exigência do Palmeiras hoje é topo, meu amigo. O mínimo que você espera pro Palmeiras hoje é brigar para ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Só que o futebol que o Palmeiras apresenta hoje está muito distante disso. Um clube que vai receber essa pressão esse ano, a comissão técnica, com certeza será cobrada pela diretoria. Porque é o seguinte, em outros anos, o Abel se queixou, e com razão, de ausência de reforços, de falta de reposição, perde jogador, não traz ninguém. Aí, esse ano, o Palmeiras investiu mais de 400 milhões de reais na janela. O Abel foi pedindo jogadores para posições específicas, o Palmeiras foi lá e foi contratando. Do meio para frente, então, o Palmeiras tem opções muito boas. Aí a dona Leila vai chegar no ombrinho do seu Abel e vai falar, escuta, professor, e aí? 400 pau, eu gastei. A crítica é que eu não gastava. Eu gastei. E aí? E o desempenho desse time? Vai melhorar quando? Essa pressão vai existir e tem que existir, tá? E tem que existir em cima do trabalho do Abel Ferreira. Deixa eu falar aqui rapidinho da expulsão do Abel e do lance... Já vou entrar no Candançan e do lance do pênalti. Do lance que poderia ter gerado a expulsão do Félix Torres. O Abel reclamou muito, o Abel ficou enlouquecido com a não expulsão do Félix Torres e eu acho que ele tinha razão. É falta dentro da área, o contato é em cima da linha, não tem assim a menor dúvida. A marcação do Candançan é uma marcação difícil, né? É um lance muito rápido, você fica naquela dúvida se tá na linha, se não tá na linha, enfim. Mas a entrada do Félix Torres é a entrada para cartão amarelo. Para mim, é uma entrada para cartão amarelo, ele já deveria ter tomado o segundo, e acho que o Candançan se sentiu intimidado, uma final de campeonato, colocar um jogador para fora com tanto tempo de jogo, com metade mais ou menos, mais acréscimos de um segundo tempo inteiro para jogar, uma entrada que poderia ter machucado o Vitor Roque. Não acho que é aquela falta tática que você olha para atenuar, para diminuir a punição. É uma entrada por trás, era lance, mas assim, para mim muito claro de cartão. E o Abel ficou destemperado na beira do campo e, na boa, é isso, né? Eu entendo, né? Não acho que... Ontem eu vi muita gente falar o seguinte, poxa, o Abel destruiu o mental do Veiga para a cobrança do pênalti, porque gerou toda aquela confusão na beira do campo, o Abel, João Martins, os reservas, quarto árbitro, quinta árbitra também, batendo boca, e aí isso, era a Fabrine Bevilacqua, acho que a quinta árbitra, foi muito ríspida a discussão do Abel com ela, inclusive, muito ríspida. Muito, acho até que passou do tom um pouco.
Mas isso aí chegou no campo e desestabilizou o Veiga. Eu acompanho muito de perto esse Palmeiras do Abel Ferreira. Inúmeras vezes isso já aconteceu na beira do campo. Inúmeras vezes. Para mim é muito clara a estratégia. Jogadores do Palmeiras não reclamam tanto de arbitragem. Centraliza tudo na comissão técnica. A comissão técnica é quem vai pro embate. Muitas vezes é o João Martins quem vai pro embate e não o Abel. Tudo para proteger os jogadores, para blindar os jogadores. Então, se é algo que o Palmeiras tem como estratégia e vem funcionando ao longo dos últimos anos, eu não posso, porque em uma derrota, em um pênalti perdido, dizer que aquilo que está funcionando ao longo de 4, 5 anos, não, agora já não presta mais. Agora foi isso que atrapalhou o Veiga. Não, eu acho que foi uma batida ruim do Veiga. O Veiga já cobrou pênaltis muito melhores, no alto, no ângulo, tirando do alcance do goleiro, muito, muito melhores. O Veiga é um batedor de pênalti excepcional, ele tem 84% de aproveitamento, e ontem ele perdeu, porque ele bateu mal e porque tem um pegador de pênaltis do outro lado. Não acho que foi pela discussão na beira do campo do Abel. O que de fato esfria é a demora do Candançã para recomeçar o jogo. Porque aí o VAR tá checando se vai chamar se foi dentro da área, se não foi, se vai chamar pro vermelho ou se não foi. E aí a confusão tá rolando do lado de fora. Não acho, respeito quem vê dessa forma, mas eu não acho que isso tenha sido determinante para a perda do pênalti do Veiga. E sobre a arbitragem do Candançã, eu vinha gostando muito do primeiro tempo. Eu acho que no geral, foi uma boa arbitragem do Candançã. Um árbitro jovem, 26 anos, o segundo mais jovem a apitar uma final de Campeonato Paulista na história, né? Só atrás agora do PC Oliveira, que em 99 tinha 25 anos quando apitou a decisão. Vinha fazendo um bom jogo, mas acho que tem um lance no finalzinho do primeiro tempo que é uma virada de chave negativa para ele. Ele aplicou cartões corretos no primeiro tempo, cartões pro Félix Torres e pro Angileri, se não me engano. Um com certeza foi pro Félix Torres e o outro pro Angileri, isso aí. No primeiro tempo, com meia hora de jogo, 2 amarelados do Corinthians, cartões merecidos, lances para amarelo, e aí ficou aquela pressão de compensar. E tem um lance do Mike na lateral do campo ainda no primeiro tempo, 5 minutos depois dele dar o cartão pro Angileri, que claramente não era para amarelo, tanto que ele não daria o cartão, e depois da pressão dos jogadores do Corinthians e da arquibancada, ele deu o cartão. A partir do momento que você cedeu a primeira vez, o jogador percebe a brecha, beleza, aqui ele cedeu a pressão, vamos pressionar mais. E aí o segundo tempo ficou mais tenso, mais difícil de conduzir, normal, né? Conduzir um Corinthians e Palmeiras não deve ser fácil, ainda mais para um árbitro jovem, mas eu acho que o lance do Mike, ele abre a porteira. E acho que é um erro do Candançã não ter expulsado do campo o Félix Torres, né? No lance do pênalti. Acabou expulsando minutos depois de uma falta que o Félix Torres fez, que amenizou um pouquinho a situação para o árbitro. Mas acho que foi um erro do Candançã. Acertou na marcação do pênalti, uma marcação difícil, mas acho que faltou ali, né? Faltou comprar essa briga, né? Faltou, talvez, coragem ali para fazer a expulsão e tirar o Félix Torres, que deveria sair do jogo. Mas, no geral, apitou a decisão o melhor árbitro do campeonato. Inegável que o Candançã foi o melhor árbitro do Campeonato Paulista, um árbitro em crescimento, em evolução, né? Acabou de virar FIFA e que tem tudo para se consolidar dentro desse quadro. Mas deveria ter expulsado, sim, o Félix Torres no campo. E para fechar o vídeo, vamos falar de segurança. A partir de um determinado momento do jogo, sinalizadores foram acesos em grande parte do estádio, alguns arremessados para o campo. Tem uma imagem ali ao lado do Gustavo Henrique. Estourou 1, 2, 3, 4 em volta do Gustavo Henrique. Estouraram 4. Poderiam ter machucado, poderiam ter provocado uma lesão, um ferimento ao Gustavo Henrique, jogador do próprio time, do Corinthians. Eu queria perguntar à Polícia Militar do Estado de São Paulo o seguinte: como é que entra isso tudo no estádio? Porque quando a gente chega, a gente imprensa, a gente é revistado. Não sei se você sabe, vou te contar esse bastidor. Em Itaquera, pelo menos, isso não é em todos os estádios, não. Mas em Itaquera, pelo menos, quando a gente chega na área de imprensa, todo mundo ali está identificado, credenciado. Não só a credencial física, mas tem reconhecimento facial para a gente entrar pela catraca. Todo mundo ali trabalhando, mas mesmo assim, eu não tenho problema nenhum em fazer isso, não tem constrangimento nenhum. Pode me revistar à vontade, não estou levando nada, não devo nada, amigo, eu estou de boa. Mas a gente tem que ir lá abrir a mochila. Aí o segurança olha, vê o que tem lá dentro. Ô, cidadão, aqui é caneta, papel, fone de ouvido, espuminha de microfone. Ah, beleza, pode entrar. Como é que entra tanto sinalizador assim? Será que a revista funciona num setor e no outro não funciona?
Era uma infinidade de fogos ontem dentro do estádio. Dentro do estádio. Interrompendo o andamento do jogo, colocando em risco a integridade dos jogadores em campo e até da própria torcida, né? Até da própria torcida, quantas famílias, quantas crianças, mulheres a gente tinha ontem no estádio, com a palavra a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tão rigorosa para umas coisas, né? Com a palavra as autoridades, o Ministério Público, tão rigoroso para proibir 2 torcidas nos clássicos, mas a quantidade de sinalizador que entrou ontem em Itaquera foi um negócio alarmante, alarmante. E o clima que se criou foi um clima muito pesado. Em caso de gol do Palmeiras ontem no final, eu não sei o que poderia ter acontecido. Sinceramente, eu temi pelo pior ontem, caso o Palmeiras empatasse o jogo. Eu narrando o jogo, percebendo aquele ambiente e pensando, meu Deus, se sair um gol do Palmeiras no final, se o Palmeiras levar para os pênaltis e for campeão aqui dentro, isso vai dar muita confusão. Porque começou um negócio de meio assim, a impressão, tá? A impressão que passou é de que a meia dúzia lá, que começou a acender sinalizador, jogar no campo, começou a querer forçar uma barra para acabar o jogo. E aí o Candançan, nesse ponto, foi muito bem. Foi dando os acréscimos. Aí parou, deu mais acréscimo. Outra confusão, deu mais acréscimo. Foi levando. E é isso, porque não dá pra... Os caras vão querer ganhar o jogo no grito, acabar com o jogo antes da hora com o sinalizador. Isso não existe. Então foi muito sério o que aconteceu ontem em Itaquera. Não pode se repetir num evento dessa magnitude e com a palavra às autoridades. E convenhamos, me desculpe ao torcedor corintiano que hoje está festejando, mas enfim, eu não tenho como fugir disso. O Corinthians vai ter que tomar uma punição, talvez no próximo Campeonato Paulista, enfim. Não pode passar batido o que aconteceu ontem. A gente não pode normalizar as cenas que a gente viu ontem nos minutos finais do segundo tempo. Feito o vídeo, boa sexta-feira para todo mundo. Like se você ficou até o final. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Juízo e tchau.